Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula de história, dessa vez de um jeito diferente. Hoje nós vamos analisar questões de PISMES, da prova de anos anteriores, tá bem? As questões objetivas e as questões discursivas. Vamos lá. Aí no caderno de prova, gente, tá assim, tá? É a questão 16 lá do caderno de prova, do PISME 3. Vamos lá. Observe a imagem. A gente já bate o olho, já olha, opa, não, peraí, não é exatamente aquele, mas parece, Então, vamos lá. A charge evoca simultaneamente dois eventos da história recente do continente americano. A partir da charge, podemos afirmar que, letra A, expõe a memória do ataque às Torres Gêmeas em 2001 e a guerra ao terror no Afeganistão, a qual durou 20 anos. Então, a gente volta lá na charge, a gente vê, tá, lembrou as Torres Gêmeas, mas peraí, não era assim aqui embaixo, quem é esse carinha? O que ele tem a ver? Que bandeira é essa? É a bandeira do Chile. O que ela está fazendo aqui? Então, não tá. As Torres Gêmeas, ok, mas guerra ao terror do Afeganistão durou 20 anos? Não. Então, vamos lá. A B. Salienta o processo de redemocratização do Chile sob o governo de Augusto Pinochet entre os anos 70 e 80. Processo de redemocratização e Pinochet são coisas que não dá para colocar na mesma frase, tá? Letra C. Evoca os usos da memória construída sobre o 11 de setembro, data em que ocorreu tanto o golpe civil-militar no Chile quanto o ataque às Torres Gêmeas. Sim, vou voltar nisso daí, vou falar um pouquinho sobre isso. A imagem, inclusive aqui, gente, essa parte aqui de baixo, é do prédio do governo lá no Chile. Sim, tem a bandeirinha e o general Pinochet ali. E também o avião se chocando contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, Então, aqui é uma charge do Carlos Latuf, tá bom? E ele fez essa junção dessas duas coisas que ocorreram no 11 de setembro de anos diferentes, tá bem? Então, é a letra C. A D. Aponta consequências do 11 de setembro nos Estados Unidos da América e a ação de Osama Bin Laden contra as Torres Gêmeas? Não, gente? Como a gente viu lá, o contexto tá fazendo menção ali ao Chile, o que aconteceu no Chile. E a E. Apresenta o potencial bélico do governo chileno contra as organizações terroristas ao redor. Não é que o governo chileno tá tacando avião em outros... Não, tá, gente? Não é. A letra C. Tá aí, ó. Em 11 de setembro de 73, um golpe de Estado liderado aí pelo general Augusto Pinochet derrubou o governo de Salvador Allende, socialista eleito democraticamente no Chile em 70. Allende se suicidou no Palácio Presidencial e o regime ditatorial durou 17 anos, tá? E ambos os eventos foi no 11 de setembro, Um de 2001 e o outro, de 73. Questão 17. Leia os textos. Primeiro texto. A volta de Vargas em 1951 foi um caso raro de ditador que retorna aí legalmente o poder, de certa forma legitimando retroativamente o seu governo de exceção. Mas Getúlio foi um caso raro em todos os sentidos. Surpreendia que tantas contradições coubessem numa figura tão pequena. Foi um produto da oligarquia rural, responsável pela legislação social mais avançada de sua época e líder de um Estado filofascista, na origem que se aliou rapidamente à guerra ao fascismo. Nada representa suas contradições ou a sua esperteza política melhor do que o que se dizia dele durante seu apogeu, que era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Aí o segundo texto. Houve quem dissesse que o varguismo morrera com o golpe de 64, mas o nacional-desenvolvimentismo e a estrutura corporativa foram mantidos. Os militares sabiam muito bem que se tratava de uma estrutura vertical controlável. O mais curioso depois da ditadura foi a repercussão por todos os governos depois da transição de algo essencial na tradição varguista, o arco de alianças. Getúlio sempre foi o homem da conciliação, não de enfrentamentos. Suas alianças compreendiam os trabalhadores industriais, a burguesia industrial, a classe média e a agrária. Só os camponeses ficavam excluídos.
A partir da leitura desses dois textos e dos conhecimentos históricos sobre o tema, Vargas, é correto afirmar que o texto 2, ao enfatizar o caráter conciliatório da figura de Vargas, contribui para uma memória do varguismo que apaga o papel de ditador, destacado no texto 1, exercido por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, de 37 a 45. Né? Gente, quando a gente fala Vargas ditador, algumas pessoas se espantam. Não foi um período de ditadura. Ditadura foi o que aconteceu em 64. Só que sim, nós podemos dizer que foi um período de ditadura, por quê? Se você não vai ter mais, a população não tem direito ao voto. Se existe censura, né, culto ao líder, são características de um governo ditatorial, de um governo totalitário, que foi inclusive comparado quando os soldados brasileiros foram lá para a guerra e viram essas semelhanças, beleza? Então vamos lá. A letra B. A alcunha de pai dos pobres e mãe dos ricos expressa no texto 1 corresponde respectivamente aos processos de reforma agrária e reforma tributária executados por Vargas imediatamente após a Revolução de 30? Não. Tá, gente? A gente já viu também que o pessoal lá, os camponeses, eram excluídos, né? Ele não tratava diretamente, ele não tinha políticas públicas para essa parcela da população. Ele se concentrou principalmente ali nas pessoas das cidades e principalmente na industrialização, tá bem? Então, não é aí com relação à reforma agrária e tributária, tá bem? E nem foi após aí a Revolução de 30. C. A esperteza política de Vargas, relatada no texto 1, foi capaz de mantê-lo no poder de 30 a 51, pois ele se manteve como presidente do Brasil, mesmo lutando ao lado do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Ele não se manteve de 30 até 51, né? Ele teve uma perda de apoio, então aqui o Estado Novo cai, tem aí uma tentativa, aí, né, uma redemocratização do Brasil, onde aí ele volta, né, primeiro ele consegue eleger, né, um aliado e depois ele consegue retornar aí sim eleito. Né? Da primeira vez a gente sabe que não foi dessa maneira, aí ele volta eleito, tá bem? A letra D, o golpe de 64, 10 anos após a tentativa de derrubada de Getúlio do poder, finalmente pôs fim ao legado varguista ao romper com o fisiologismo político e com desenvolvimentismo econômico sob a tutela do Estado. Olha só, gente, aqui mesmo no segundo texto, ó, houve quem dissesse que o varguismo morrera com o golpe de 64 e a estrutura aí foram mantidos. Os militares sabiam muito bem que se tratava de uma estrutura vertical controlável, então ainda assim se manteve, tá? Então por isso que não é correto. E diferente do que diz o texto 2, os camponeses faziam parte do arco de alianças de Vargas, afinal foram eles os maiores beneficiados pela legislação social mais avançada da época, como dito no texto 1? Não, eles ficaram de fora, tá? Então vamos lá para outra questão. Leia os textos. Aí o primeiro. O governo chinês promove uma forma de capitalismo de Estado que permite e encoraja a existência do setor privado e de interesses capitalistas. No entanto, esses interesses privados, mesmo se muito significativos, não podem ousar afrontar o poder do Estado, né, do Estado chinês, nem questionar a autoridade do regime existente. É um sistema com contradições internas profundas. Não obstante, tem funcionado. A China não só se tornou a fábrica do mundo, como lidera a economia mundial em muitos setores. Texto 2. 100 anos de Partido Comunista Chinês, né, o PCC, em 2021. Um ano que o PCC marca com o anúncio de que erradicou a pobreza extrema no país e estabeleceu uma sociedade moderadamente próspera. A China é hoje a líder global em termos de produção industrial, a maior economia exportadora de mercadorias, o principal destino de investimento direto estrangeiro e um país com bilhões de dólares em reservas. Daqui a menos de 10 anos, tudo aponta que será a primeira economia mundial. E assim, num curto espaço de algumas décadas, desde a sua reabertura ao mundo em 1978, a China volta a reocupar um lugar como uma das maiores potências econômicas mundiais que tinha perdido aí em meados do século XIX. Os trechos aí do jornal citados destacam a grandeza da economia e contradições que marcam a sociedade chinesa, a respeito da história recente até os dias atuais. É correto afirmar que a China, então vamos lá, A.
representa a vitória do modelo revolucionário comunista criado pela Rússia em 17? Não. Letra B. Consegue conciliar o totalitarismo político comunista com a economia de mercado capitalista? Sim. No primeiro texto fala isso. Né? Mesmo encorajando alguns setores privados, eles não se sobrepõem ao Estado, mas faz parte. Letra C. Reproduz as bases para o sucesso atual ao apostar no capitalismo desde a Revolução de 49? Não. Né? Tem aí o socialismo inserido ali dentro também. D. Promove a modernização econômica, social e cultural pela imitação de valores ocidentais? Não, tá, gente? De valores, não. Tem, sim, o capitalismo ocidental dentro, faz parte da economia da China, sim, por isso até que ela se destaca, mas os valores é outra coisa, não é esse tipo de valor, tá? Que a gente está falando não é o valor monetário. Letra E. Alcança os países desenvolvidos sem afetar as bases da vida camponesa e a sabedoria popular. Também não está tratando disso, tá, gente? Sobre a China atualmente. Vamos lá. Questão 19. Leia os textos. Primeiro, vive a nação dias gloriosos, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Texto 2. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período, que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto, e quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Então, olha só agora, gente, a análise dos dois editoriais do jornal O Globo, tá? Em dois momentos da história, à luz do contexto brasileiro de derrubada do governo de João Goulart, início da ditadura de 64 e no período pós-ditadura, mostra que, então quando você vê, é o mesmo jornal, falando do mesmo assunto em dois momentos diferentes. Embora se desculpe por seu apoio ao golpe de 64, o jornal O Globo mantém, no editorial de 2013, o entendimento de que o governo de João Goulart colocava a democracia brasileira em risco. Tá? Por quê? Voltando lá nos textos, olha, no primeiro texto ele está apoiando o que aconteceu. Os militares, né, ó, os chefes demonstraram a falta de visão, tentaram destruir a imagem, a hierarquia e disciplina, o Brasil se livrou de um governo irresponsável. Então, tá falando mal do governo do João Goulart, tá? E depois eles pedem desculpas por ter apoiado, né, a democracia é um valor absoluto, mas no finalzinho, ó, e quando em risco, ou seja, ainda concordando que a gente pensa que o João Goulart não ia ser um bom governo, tá? Ela só pode ser salva por si mesma, tá? Então, a letra A, aí é a resposta correta. A B, ao apontar no editorial de 2013 que a democracia é um valor absoluto, o jornal O Globo reafirma que a base dessa forma de governo são a hierarquia e a disciplina, tal qual ocorre nas Forças Armadas. No primeiro momento, sim. No de 2013, não, tá? Já é o contrário. A letra C, o desacerto original, ao qual se refere o editorial do jornal de 2013, foi a chegada de João Goulart ao poder, que por ser comunista colocava em risco a democracia, valores e as tradições. Não, o desacerto original é o golpe, tá? Foi, no caso, o que os militares fizeram aí naquele período, tá? Esse desacerto não está se referindo ao João Goulart, tá bem, gente? D. No editorial de 2013, o jornal O Globo continua agradecendo aos militares a deposição de João Goulart, desculpando-se aí por ter omitido as denúncias. Não, tá? Eles não estão fazendo isso, não. E os dois editoriais mostram que o golpe se deu apesar do esforço da imprensa em preservar a democracia. Não, tá, gente? Eles estão apoiando o que aconteceu lá naquele primeiro momento e depois, tipo, poxa, erramos, tá? Mas também, olha lá, tá bom? Então, questão 20, a última objetiva. Observe a imagem, né? Então, a gente tem aqui, gente, isso aqui é um tipo de tortura típica, muito comum ali das ditaduras sul-americanas, né? Chamado de pau de arara, tá bem? A pessoa amarrada, nua, é espancada.
E aqui não é uma águia, não é um urubu, isso é um côndor, ou um condor, é uma ave sul-americana. Tá bem? A gente tem aqui, ó, Argentina, Chile, Brasil. Aí aqui a gente tem Paraguai, Uruguai aqui na cabeça, e aqui a gente está escrito aqui CIA, né? Charge sobre a Operação Condor, de Carlos Latuf, 2008. A respeito da operação, então a gente tem que ter conhecimento do que foi essa operação, tá? Para a gente poder responder essa questão. Então vocês têm que dar uma pesquisadinha aí sobre isso. A respeito da Operação Condor, ou Condor, né? Podemos afirmar que ela promoveu uma maior integração regional através de alianças políticas em defesa da redemocratização do Cone Sul. Na própria charge a gente já vê que não está falando, não tem nada ali, nada desenhado que demonstre isso. B, contribuiu aí para a formação de alianças em torno da legalização do comércio de tecnologia militar no contexto das ditaduras do Cone Sul. Também não está nada relacionado a isso no desenho. Fortaleceu os laços diplomáticos entre as repúblicas do Cone Sul para a futura instalação do Mercosul. Gente, o que isso aqui tem a ver com tecnologia, com comércio, com laços positivos? Nada. D, flexibilizou as fronteiras dos estados nacionais envolvidos, né, todos aqueles desenhados ali na asa e tal, que estava escrito ali na asa, com base na doutrina de segurança nacional, contra atividades consideradas subversivas pelos regimes militares em vigor. Todos esses aqui, Argentina, Brasil e Chile, estavam sob ditaduras naquele momento, tá? E aqui embaixo, né, é menção a isso, é uma coisa totalmente negativa, tá? Reduziu os atos de violência cometidos pelos órgãos repressores ao longo dos anos 70 nos países do Cone Sul? Não. Então, a Operação Condor foi uma aliança entre ditaduras militares da América do Sul na década de 70 para combater o comunismo e os opositores daquelas ditaduras, tá? As pessoas que eram perseguidas, as pessoas que eram presas, tá? Essa operação fazia parte, né, isso tudo, tá bem, gente? Questões discursivas. Então, a gente tem aqui uma imagem, já usei ela até em provas aí com vocês também, tá bem, ó? As próximas eleições de Cabresto. Então, a gente tem aqui, né, uma urna e aqui uma mulher, onde está escrito soberania, né? Esse chapeuzinho aqui, para quem se lembra aí da matéria de Revolução Francesa, só que lá o chapeuzinho era vermelhinho, a gente sabe qual camada representa, tá? A quem representa esse chapeuzinho. E a urna eleitoral, onde se depositaria o voto. E aqui, ó, a gente tem o político e ali o eleitor. Né? O eleitor representado como um burro, né? Um jeguinho, um jumento, que seja, né? Sendo levado pelo cabresto, pelo político. Então, vamos lá. Explique uma prática típica do contexto eleitoral da Primeira República que justifique a alcunha de eleições de cabresto. Então, vamos lembrar lá da Primeira República, como é que eram as eleições, quem podia votar. E essas pessoas, gente, eram orientadas pelos coronéis, né, pelos donos das fazendas ali, pelos patrões, em quem elas deveriam votar. Por isso era voto de cabresto. E outra coisa, esse voto não era secreto, todo mundo sabia em quem a pessoa votou, tá? Por isso o voto de cabresto, ele é orientado, a pessoa já te fala, você vai votar em fulano, que é quem eu quero que você vote. Por isso o voto de cabresto, né? Ali na imagem, né, para quem aí lida com animais, sabe que é uma guia, né? Você vai puxar e ele vai vir. Tá bom? B, indique uma medida adotada no Brasil após esse período que tenha contribuído para que as eleições deixassem de ser vistas como eleições de cabresto. Uma das coisas que vocês podem elencar é exatamente o voto secreto, a instituição do voto secreto. Por quê? Aí essas pessoas que obrigavam seus empregados a votarem quem eles queriam, não vai ter como eles saber, né? Não vai, pelo menos teoricamente, ali no primeiro momento, né? Não tem como a pessoa saber quem você votou, quem não votou. Tem vários votos para ele, tem para o outro, para o concorrente. Aí a pessoa vai falar, não, mas eu votei nele, como é que vai saber? Não está assinada a cédula. Então, o voto secreto é uma forma, né, aí que a gente tem, ó, para essas eleições, deixar de ser vista como voto de cabresto, tá? Que vocês podem elencar. Questão 2, leia os textos. O primeiro, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ali no parágrafo 2, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nela existentes. Texto 2. Na verdade, são os 3 poderes da nossa República Federativa que vêm costurando uma ofensiva criminosa contra os direitos indígenas, conquistados a duras penas ao longo da década de 78, no ano do projeto de emancipação da ditadura, e 1988, ano da Constituição Cidadã, que reconheceu os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras. Esse acolhimento aí dos índios como uma categoria sociocultural diferenciada de pleno e permanente direito dentro da nação suscitou uma feroz determinação retaliativa por parte do sistema do latifúndio, ou seja, teve uma reação, uma retaliação a isso, tá, gente? Chovem de todas as instâncias e níveis dos poderes constituídos tentativas de desfigurar a Constituição que os constituiu, né, que deu a eles esse direito, que convergem no propósito de extinguir o espírito dos artigos da lei maior que garantem os direitos indígenas, né? Então tentam deturpar, tentam aí fazer cair esses direitos, tá? É isso que essa última parte do texto está falando. Sobre os movimentos indígenas no Brasil. Responda. A. Cite uma demanda histórica dos povos indígenas frente ao Estado brasileiro que permanece no tempo presente. Então, assim, uma demanda, algo que eles querem, que eles pedem para o governo desde aquela época até os dias de hoje, que permanece, né? Até hoje eles estão pedindo. A questão das terras, a demarcação das terras, o limite. O homem branco aqui não pisa aqui, ele não explora aqui, ele não vem falar que é dele. Ah, ele cercou, ele tem direito, ele está plantando, ele está criando gado. A demarcação de terras, o reconhecimento dos direitos indígenas. Beleza? Ah, está na Constituição. Sim, estão se fazendo cumprir, tá? São algumas situações que vocês podem aí colocar, tá pedindo só uma, tá? Tem outras tantas. Vamos lá. B. Explique de que maneira a Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã, tem sido problematizada na defesa dos direitos dos povos indígenas. Gente, né, então vamos lá. Direitos fundamentais, reconhecendo terras tradicionalmente ocupadas como direitos originários, consagra o indigenato, reconhece as comunidades e organizações legítimas, tá? Para ingressar em juízo em defesa dos direitos, eles podem, inclusive, recorrer à justiça, caso sintam-se violados nos seus direitos. Indivíduos e comunidades aí que arriscam defender os direitos dos indígenas, o que acontece com essas pessoas, com esses grupos, com essas ONGs? São classificados como obstáculos ao progresso, forças contrárias ao desenvolvimento e, em alguns casos, inimigos do Estado ou terroristas. Declararam os relatores aí de órgãos da ONU, eles arriscam até mesmo as suas próprias vidas. Quem tenta estar ao lado dos índios nesse momento, né, essas outras pessoas que têm interesses, principalmente nessas terras, eles falam, não, é um bando de arruaceiro, está atrasando o progresso, a gente queria passar uma estrada por aqui, a gente quer gerar emprego podendo explorar aquela terra, ali tem minério. Então, eles tentam fazer cair esses direitos, tá? Desmerecendo o que está na Constituição Cidadã, a Constituição de 88, tá bem? Então, quando a pergunta fala de que maneira tem sido problematizada, é nisso. E aí as pessoas, às vezes, confundem, falam, tem índio de picape, tem índio de iPhone, o índio não é mais índio, o índio fala português. É claro, nós não, né? Eles sofreram invasões, eles sofreram aculturamento durante aí séculos. E como que eles não participariam de parte desse progresso? Porém, eles querem manter as suas tradições. Então, quando o homem branco tenta invadir a sua terra, ele fala, não, aqui é nosso, nós é que podemos explorar. E aí eles pegam e falam, mas vocês têm carro, vocês têm... Claro, meu querido, né? Vocês trouxeram isso pra gente, né? Vocês misturaram a nossa cultura com a de vocês, vocês não querem que a gente usufrua do mesmo?
tá? Então, essa é uma das problematizações que tem, tá bem, gente? Então, agora vamos lá, questão 3. No final do século XIX, início do século XX, os países do mundo ocidental vivenciaram o ápice da Belle Époque, ou Belle Époque, um período que se caracterizou pelos processos de mudança, tendo como epicentro países do Atlântico Norte. Foi o período em que se assistiu à diminuição radical de distâncias entre países do globo pela difusão acelerada do telégrafo, ferrovias, rotas marítimas comerciais a vapor. Época de aceleração e avanço científico, como física, química, genética, né? Avanço tecnológico, surgimento de automóveis movidos aí a gasolina e dos aviões. Gramofone, telefone, fotografia passa a fazer parte da vida dos cidadãos comuns. Né? Cidades se expandiram, jornais e revistas aí circulando, né? Um início de globalização, tá? Nesse contexto da Belle Époque, qual o papel assumido pelas vanguardas artísticas modernistas? E aí a letra B. Cite e analise um dos movimentos artísticos típicos da Belle Époque na Europa. A gente fala de modernismo, a gente lembra da Semana de Arte Moderna no Brasil, né, que foi aquele movimento, exatamente foi nesse período aí, do finalzinho ali da Belle Époque, onde tudo era copiado que era moda na Europa, desde arquitetura, música, as artes de um modo geral, pinturas, né, tudo era trazido inclusive aqui para a América, era copiado, bonito era o que vinha da Europa naquele período, que estava na moda lá. Então, o papel assumido pelas vanguardas artísticas, vamos entender, vanguardas, ultrapassariam aí o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar padrões impostos. Toda vez que vocês virem falar essa palavra vanguarda, é algo que está à frente, algo que quer modificar o padrão usual que está ali atual, tá? Então, vai inovar. No Brasil, influenciaram aí o movimento modernista aí, né, de 22. Nas artes, o movimento artístico da Belle Époque, a gente tem um dos movimentos, o Art Nouveau, por exemplo, que a gente encontra em objetos de decoração, em arquitetura. Aqui mesmo na nossa cidade, em outras cidades da região, Juiz de Fora, no centro de Juiz de Fora, tem vários prédios, edifícios, residências, né, ornamentados ali a fachada em Art Nouveau, né? Então, é um diferencial, tem muito ferrinho, né, o telhadinho, aquela telha retinha, transparente, era usada na arquitetura, então são coisas de vanguarda artística e arquitetônica. E eu vou dar uns exemplos aqui para mostrar para vocês também aqui, tá? Edifícios, objetos decorativos, mobiliários também, os móveis da época, né, os contornos dos móveis. O núcleo da Belle Époque era Paris, altura do Centro Cultural do Mundo. Durante aí essa Belle Époque, surgiram 3 correntes artísticas a nível da pintura. O fauvismo, né, onde o Matisse foi o maior representante, o cubismo, onde a gente teve o maior representante, o Picasso, né, o Pablo Picasso, e o impressionismo aí, né, a gente pode indicar o Claude Monet, tá? E aqui alguns exemplos, né? Eu até tenho uma canequinha, né, com essa imagem, Noite Ilustrada. Aqui a gente tem, ó, exemplos de ilustração, capas de revista na época, eram mais ou menos com desenhos assim, com destaque para as cores, tá? Aqui, por exemplo, também, Uma Noite no Moulin Rouge, né, o nome dessa pintura, né? E aqui, olha só, uma entrada de metrô em Paris, né? Esse jeito, olha, parece uma plantinha aqui, mas não, uma estrutura de ferro, né? Esse telhadinho aqui, transparente, né? Então, lembrando ali uma casquinha de besouro, né? Inspiração, às vezes, em animais e plantas, tá? Isso é Art Nouveau. Isso era a moda da Belle Époque em Paris, tá bem, gente? Então, é isto, né, que quer dizer. Vamos lá. Leia os textos, a última questão. Primeiro, 33 a favor, 13 contra, 10 abstenções e uma ausência. A resolução está aprovada. Ouvida pela rádio na Palestina e em todo o mundo, a voz do brasileiro Oswaldo Aranha, na época presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU. Acabava assim de anunciar, em novembro de 47, a aprovação do Plano de Partilha da Palestina, prevendo a criação de 2 estados independentes, um estado judaico e um estado árabe. Olha esse assunto super atual. Texto 2. A limpeza étnica é um crime contra a humanidade e as pessoas que os perpetram hoje são consideradas criminosas a serem levadas a cortes especiais. Pode ser difícil na esfera legal decidir como denunciar ou lidar com aqueles que iniciaram e perpetraram a limpeza étnica na Palestina.
em 48. Mas é possível reconstruir seus crimes e chegar a um relato historiográfico que se mostrará mais preciso do que realizado até o momento, bem como posição moral mais íntegra. Então vamos lá. Os textos se referem aí ao conflito que teve início na Palestina há mais de 70 anos e se desenvolve realmente até hoje. Sobre a questão palestina, um dos motivos históricos para a deflagração do conflito e 2 estados ou populações envolvidas no início aí em 48. Então vamos lá. Questão palestina, o movimento histórico do povo árabe palestino em prol do estabelecimento de um Estado nacional do Oriente Médio. Lá embaixo, olha só, papel principal da questão palestina, o principal motivo de conflito, da questão palestina. A partilha desigual das terras, realizado pela ONU em 47, que o Oswaldo Aranha lá anunciou, seguido da criação do Estado de Israel, sem estabelecimento de um Estado próprio para os palestinos. Então, definiram para um, não definiram para outro. Quem eram os povos que habitavam ali? A gente tem aí os árabes, né, e os palestinos. E Jerusalém, gente, era ali a capital de vários povos, né, religiosamente também, a capital de vários povos e a capital desses dois, né, de Israel e de Palestina. Então, o conflito é por isso, né, não definiram muito bem, um ficou com mais terra, com mais área do que outro, e a capital comum dos dois, né, um é inimigo do outro. Então, essa é a questão da Palestina, tá? Qualquer dúvida, gente, pode chamar lá no grupo de Zap, tá? Tô lá no grupo também para tirar dúvidas de vocês. Olha aí as outras questões, né? Dá uma estudadinha nas outras questões sugeridas para vocês também, nos exercícios propostos, dá uma olhada nos textos e voltem lá nas videoaulas. Em caso de dúvida, é só me chamar. Bons estudos e que todos tenham uma boa prova. Até!